Hoje eu vou ler um texto aqui que está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11. E o que eu vou ler aqui é o próprio Deus falando. Então eu vou ler aqui, ó. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, ele está falando claramente para você, porque isso é verdade. Para que agora você tenha certeza e convicção disso. Para que você não se engane por aí com os filhos dos homens, em quem não há salvação. Não confie em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Não procure outro Deus, ou mesmo o próprio diabo, porque neles não há salvação. Isso é algo claro e simples de se entender, porque é o próprio Deus, teu Criador, aquele que te deu vida, respiração e tudo mais, que está falando isso claramente para você, para que agora, em sua vida, não exista mais nenhuma dúvida a respeito dessa questão, e sim certeza e convicção de que fora de Deus não há salvação para ninguém. Ele é o único Salvador. O único Salvador suficiente para você e para mim e para a humanidade inteira. Então a humanidade não pode mais se enganar. Não pode andar na cegueira de entendimento. Porque agora essa verdade esclareceu tudo. Ele fala isso mesmo. E ele é responsável por aquilo que ele falou. A palavra que ele diz aqui é fiel e verdadeira. Para que agora a humanidade, de forma geral, possa crer nele como o seu único Salvador. Isso é importante demais. É sério. Não é brincadeira. Ele não está brincando com essa questão. Como muitas pessoas hoje estão brincando com essa questão. Procurando por aí ou por ali, tentando encontrar alguma tábua de salvação em algum Deus ou em algum homem. Tudo errado. A humanidade está fazendo tudo errado. Mas agora Deus fala o que a humanidade deve ouvir. Então eu vou ler aqui de novo, ó. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11. Ele fala assim, ó. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, ele esclarece essa questão para sempre. Essa é a verdade que as pessoas precisam acreditar, confiar no único que é o Salvador para qualquer pessoa, ou de qualquer pessoa. Então, essa é a verdade, pura e simples. Quem tenta procurar um outro Salvador por aí, um outro Deus, está se complicando, está errando, está cego, surdo e mudo para esta verdade simples que Deus diz a respeito de si mesmo, para que a humanidade não tenha como mais se enganar com ninguém, confiar em mais ninguém, se perder por causa de outros, segundos e terceiros que existem por aí. Então, está esclarecido, pessoal, para a humanidade inteira. Agora, cabe à humanidade entender isso de uma vez por todas. Porque esse entendimento produz o resultado da humanidade crer absolutamente no único Deus vivo e verdadeiro, que é o único Salvador. Fora dele não há outro. Não adianta se enganar. Não se engane e não seja enganado por ninguém sobre essa questão. Porque se você se enganar nessa questão, você vai ser um entre muitos outros que já estão aí sendo guiados por cegos. Cegos guiando outros cegos. Dessa forma, ambos cairão no barranco sem salvação alguma. Então, é preciso entender isso hoje.
Porque Deus não está brincando com essa questão. Mas existem muitas pessoas hoje no mundo que estão brincando com essa questão, se envolvendo com outros deuses, que não são deuses. São ídolos, são invenções humanas, criadas pela arte e imaginação dos homens. Então, eles não podem salvar ninguém. Mas o Deus vivo e verdadeiro, o teu Criador, aquele que te ama incondicionalmente, ele está falando claramente para você. Fora dele não há salvação. Então, se você quer salvar a sua alma da morte, é apenas em Deus que isso irá se concretizar. Então eu espero que você entenda isso. Porque você você tem sensatez. Você é alguém racional. Você sabe pensar por si mesmo. E essa verdade esclarece tudo, para que você não tenha mais dúvida. Então agora, a sua única opção é Deus para te salvar. Então, é hora de buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocá-lo enquanto ele está perto para te salvar. Esse tem que ser o objetivo da sua vida. E quando esse objetivo se concretizar, Deus será o teu salvador para sempre. Você não vai precisar de nenhum outro mais. Ele vai te satisfazer com a sua salvação. Então, isso é bom demais. Eu espero que a humanidade entenda isso. Porque agora é hora de buscar ao Senhor, para que Ele possa ser o teu único Salvador mesmo. Então, é isso que tem que acontecer. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, Deus está mostrando a sua salvação através do seu Filho Jesus. E eu espero que você entenda isso. Porque debaixo do céu, ou debaixo do sol, não há outro Salvador como este. Apenas Deus pode salvar você e a mim também. Então, essa é a certeza que tem que existir em você e em mim. Fora de qualquer dúvida. Porque aquele que falou isso, nele não há variação ou sombra de mudança. Ele vai ser o único Salvador para sempre. Para a humanidade inteira. Para aqueles que quiserem mesmo serem salvos nele, é preciso se arrepender e se converter a Cristo Jesus hoje, para que essa salvação, pela graça, possa acontecer na vida das pessoas. Isso será bom demais. Então eu espero que a humanidade queira o seu próprio bem. E o bem maior que a humanidade possa querer para si mesma é crer em Deus, que é o único Salvador. Então, eu espero que todos tenham entendido isso. Porque entender isso é algo simples demais, não é algo complicado. Complicado é viver sem crer nisso, sem crer nessa verdade. Sem ter a Deus como único Salvador. Aí a humanidade se perde, e ela se perde em pecados, abominações, iniquidades e impiedades. Assim a humanidade fica morta em seus delitos e pecados. Então, é preciso um Salvador mesmo, que possa regenerar, que possa ser o Redentor de muitas pessoas. Esse é Deus, e não há outro. Então, eu espero que a humanidade entenda isso. Quem entender isso, quem crer nisso, será salvo pelo único Deus, que é o único Salvador. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, para que elas se convertam sinceramente a Deus, e que esse Deus seja o único Salvador da vida delas,
Ele é o Deus onipotente que a humanidade precisa. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.